acho mais legal, assim, que eu tinha certeza que os nossos caminhos iam se cruzar em algum momento. Eu acompanho seu trabalho, tava falando aqui nos bastidores, né? Desde, acho que 2013, 2014, não sei quando você era. Foi um dos políticos mais importantes do Partido Novo, né? Quando não tinha ninguém ali, tinha só 4 vereadores, eu acho. Eu fui o primeiro eleito. Primeiro eleito. Eu brinco que eu sou o dinossauro do Novo, porque, na verdade, eu e Felipe Camozato, que ainda tem mandato também lá no Rio Grande do Sul, nós fomos 4 eleitos na primeira eleição, lá atrás. Então, e fazia um trabalho incrível, né? Filmava todas as reuniões, assim, né? Eu falava, caramba, velho, isso daqui tinha que ser exemplo para outros vereadores. Queimou meus cartuchos, tudo, Cabeleira. Você sabe o mesmo tanto que eu. Não, mas eu acompanho de verdade, assim. Mas é legal ver isso, que não é um cara que apareceu do nada, né? Assim, a política tem muito dessa oportunidade, o cara falar, pior do que tá, não fica, e ver pessoas que às vezes, não é julgando ninguém, mas que não são preparadas, que não estão pra política, não entendem o que é a política, e que estão na política. E é legal, e você percebe a diferença de quem é preparado, de quem vive a política, de quem se preocupa com isso de forma séria, quando o cara entra e faz um trabalho na política. Entendeu? Não é o seu trabalho de agora, é o seu trabalho durante a política. Em que pese eu achar que ir pra política por raiva também é um bom caminho. Eu falo até que eu, de alguma forma, foi um pouco por ranço que eu entrei. Você foi de ranço? Eu fui. Diferente de muita gente que mexe com política, que tá na política há muitos anos, eu fui candidato a primeira vez, eu já tinha minha vida bem organizada. Mas eu sempre prestei atenção na política. Fiz campanha para os outros, escolhia candidato desde os 14 anos de idade. E eu fui para um negócio estranho. Eu morava aqui em Araxá e eu perdi meus pais com 14 anos, num acidente entre Araxá e Uberaba. Caramba. E um erro do meu pai, ele atravessou a pista na frente de um posto Zema que tinha ali em Sacramento e eles morreram. E aí eu fui para Belo Horizonte, acabei me interessando por política para lembrar um pouco do meu pai. Meu pai sempre gostou de política, eu nunca fui candidato a nada, mas ele gostava de política, então era um pouco por ele. Então eu resolvi, eu escolhi um candidato e fazia campanha para ele. Distribuía papel, depois fui ajudar a montar plano de governo, depois fui filiado ao PSDB 20 anos, fui tesoureiro da campanha da Anastasia e tal. Só que eu fui me decepcionando. Cada eleição que passava, ou o cara que eu tentava ajudar não ganhava porque ele não era parte do esquema, ou ele ganhava e eventualmente eu falava, gente, será que esse cara é parte do esquema? Aí eu falei, não, eu vou para fazer raiva nos outros. Aí eu brincava quando eu fui eleito que eu fui candidato para fazer raiva em quem me fazia raiva. A gente vai mudando um pouquinho com o tempo, mas eu até acho que é bom ir por raiva. Só acho que a gente tem que tentar dar o melhor da gente, não é espaço para comédia, né, gente? Porque é a vida dos outros depois que tá na mão da gente ali na administração, né? Mas eu acho que assim, essa raiva, se ela te movimenta para ir para dentro, ela é boa. Mas tem que ir para dentro. Caramba, eu fiquei curioso agora. Você foi pro BH logo depois que seus pais faleceram, então. O que aconteceu? Eu morei na fazenda até os 14. Aí morei um pedaço pequeno em Uberaba. E aí, quando meus pais morreram nesse acidente de carro, eu fui morar com a minha avó, que foi quem sobrou para criar a gente, eu e meu irmão mais novo. E aí não saí mais de lá, acabei ficando em Belo Horizonte. Eu falo que eu sou um desterrado, porque minha vida é toda de infância, é toda do Triângulo, mas depois minha vida adulta foi toda em Belo Horizonte. E você que continuou tocando os negócios, assim, a fazenda, tudo? Eu estava conversando sobre isso essa semana com uma pessoa. Eu falei que eu não crio mais nada, eu continuo vivendo de fazenda, mas eu falo que eu não crio mais nada que anda sozinho. Se a coisa andar sozinha, eu não mexo com ela não, porque eu fiquei traumatizado com gado, porque eu toquei a fazenda do meu pai, que era uma fazenda de gado de corte, até meus 26 anos. E passei muita raiva. Você imagina que é um menino tocando uma operação de gado, assim, aprendi com muita gente boa, mas fui passado para trás por muita gente. E aí hoje eu mexo com a agricultura, eu cansei um pouco do ambiente da pecuária pelos meus problemas, né? Eu fui me ressentindo um pouco daquilo, mas eu admiro muito quem vive de fazenda, viu, gente? Para mim a agricultura e a pecuária, elas têm que ser muito valorizadas, é por isso que eu valorizo muito esse povo, porque você produzir comida não é para qualquer um, não. Um negócio, eu brinco com o pessoal, fala, gente, vaca dá leite todo dia, viu? Sábado, domingo, feriado, dia 1º de janeiro, sabe? Que não abre nem restaurante, pois a vaca tá lá dando leite. E quando eu era menino,
Se você não apartasse as vacas, não tinha problema. O bezerro ia comer um pouco mais naquele dia, estava tudo certo. Hoje em dia, se você não apartar uma vaca com tanto